Olá, está começando a partir de agora mais uma edição do programa Unifra Entrevista. E o tema do Unifra Entrevista desta semana é sobre o Dia do Papa. Ele é celebrado no dia 29 de junho de cada ano. E o convidado do Unifra Entrevista desta semana é o Frei Valdir Preto. Ele é diretor do Ser Unifra. O Ser Unifra é a pastoral universitária aqui do Centro Universitário Franciscano. Frei Valdir, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui no Unifra Entrevista. O senhor, aliás, é uma das figuras aqui que está quase sempre contribuindo com o programa, com seu conhecimento. Desejo um bom programa para o senhor e, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço o convite, Rogério, mais uma vez estando aqui no meio de vocês, a TV Unifra, e juntamente com todos aqueles que nos acompanham. Perfeito. O tema dessa semana, Frei Valdir, é sobre o Dia do Papa, celebrado em 29 de junho de cada ano. Acredito que muitas pessoas não saibam disso, né? Talvez aqueles católicos mais fervorosos, eu vou colocar assim, até tenham essa ideia. Explica um pouquinho pra gente, Frei, isso é de certa forma uma referência a São Pedro, que teria sido o pai da Igreja Católica, o primeiro Papa. É por esse motivo que em 29 de junho a gente celebra o Dia do Papa? Rogério, assim, talvez você tenha razão que muitos ainda não saibam que o dia 29 de junho seja o dia celebrado em homenagem ao Papa. Perfeito. Nós temos que voltar um pouco para a história, porque agora nós estamos entrando num contexto de mais de 2.000 anos. 2.000 anos, onde que nós podemos dividir esses 2.000 anos, o primeiro milênio e o segundo milênio, que retrata a história assim, universal dos papas. Começando pela palavra Papa, eu acredito que é muito importante, eu insisto sempre na etimologia da palavra. Proveniente do latim, é isso? Do latim. E é uma maneira carinhosa, assim, de falar carinhosa, papai. afetuosa, pai, mas também nós poderemos dizer Papa, né? Pedro, apóstolo, Pedro, príncipe dos apóstolos, ou seja, né, nós estamos agora nos dirigindo, como você já anunciou, Pedro, que ele é considerado, né, o primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui nós vamos voltar então para os textos bíblicos, porque o Papa, ele é o guardião da palavra divina, ou seja, é aquele que vai propagar, vai anunciar em sua missão o cristianismo. E Cristo, num dado momento, nós encontramos isso na Bíblia, em Mateus 18, versículo 16, Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Simão, Pedro era o Simão, um dos apóstolos de Jesus, onde que Jesus teria escolhido Simão, dado o nome de Pedro, para depois continuar a sua missão. Sim. Então nós estamos agora entrando bem assim no cerne, na raiz da palavra Papa, que depois nós vamos ver os papas. E esta missão que é confiada a Simão, que vem se tornar Pedro, 2 séculos depois, na primeira era, né, ele é considerado o primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele teria falecido no ano de 64 depois de Cristo, né? Sim. E numa época, inclusive, Frei, que a perseguição aos cristãos era muito forte, né? Era muito ferrenha, né? Ou seja, nem ele foi poupado, de certa forma, dessa situação. Como o Papa agora, especificamente falando, o Papa tem suas obrigações, né? Ele não passa 24 horas do dia no Vaticano, simplesmente lá pelos corredores, pelos aposentos dele, né, a Santa Sé, né? Ele tem as suas obrigações. Podemos citá-las algumas, Frei? Sim, por exemplo, qual é o papel do Papa? Perfeito. O papel do Papa. Em primeiro lugar, ele é o guardião, como eu dizia antes, da fé católica. Ele tem como esta missão guardar a moral, a ética, e em sua missão como Bispo de Roma, porque nós temos que lembrar muito bem isso, o Papa é o Bispo de Roma, ele também tem todo um compromisso pastoral. Vejam, Rogério e todos aqueles que nos ouvem, nós estamos falando, talvez, eu não posso comprovar isso, sim, de uma das maiores instituições da história humana, a Igreja. A Igreja que se compromete pastoralmente com a educação, com a saúde. Eu tenho aqui ela como sendo uma das mais antigas instituições da humanidade, Frei. Correto,
Correto, ela é uma das igreja. mais antigas. E eu corro o risco de dizer, talvez, atualmente, a maior. A mais antiga. A mais antiga, sim. Eu concordo com você. A maior. E a maior agora. E dentro desta missão, ela está espalhada pelo mundo inteiro. E aí que o Papa, como sua santidade, o chefe é a palavra com muito afeto, supremo da Igreja Católica, então ele tem essa missão também de resguardar os seus bispos, os seus padres e seus diáconos que estão em missão em vários lugares do mundo, desde a África, América Latina, entrando pelo Oriente adentro. Então, uma das missões e um dos papéis, entre os tantos, né, porque nós temos também a questão burocrática, né, porque o Papa também é visto como coordenador deste pequeno território que se chama Vaticano, e ele é o chefe de Estado nesse pequeno território, que hoje é um pequeno território, porque na história da Igreja ele foi muito maior. E no primeiro milênio, os papas, eles tinham um compromisso com muitas cidades. Então eles acabavam sendo mais chefe de Estado do que o verdadeiro pastor da Igreja. Então vejam como que há dados que dizem, que a gente pode pesquisar, que o Papa trabalha de 15, 16 horas por dia. E realmente, se nós olharmos, inclusive para os nossos últimos papas, muito ativos, dinâmicos, criativos, e são homens realmente de fé que fazem as coisas acontecerem. Sim. A casa do Papa, como o senhor citou, ela fica no Vaticano, né? E tem um dado curioso aqui, Frei, às vezes é até visto pela crítica, né? O Vaticano lá, ele tem lá a sua igreja e tudo mais, mas é verdade a história de que o Vaticano, em muitas situações, ele também se mantém por meio de doações de pessoas e não só por conta própria dele? Sim, sim. Segundo os dados que também eu retenho, informações que eu retenho, sim, há doações que são feitas ao Vaticano, e doações justamente em vista do sustento da própria igreja, de todos esses homens que circulam. Agora eu me atrevo a dizer homens e mulheres, porque nesse espaço geográfico Vaticano, Itália, lá se encontram religiosos e religiosas, congregações. Então, mas nesse espaço onde que esses homens da igreja, que somos nós, ali que estão em missão, eles também recebem doações para manter a missão, para manter as coisas básicas que todo homem e uma mulher precisa para sustentar a sua vida, sim, mas também em vista da missão, porque a missão da igreja, espalhada pelo mundo afora, ela requer muito dinheiro, porque nós estamos agora lidando e falando de saúde, de prevenção, de educação. Então, o Vaticano, como ele recebe, ele faz as suas doações. Se a gente acompanhou os últimos fatos do atual Papa Francisco, além da lavandaria que ele construiu agora em Roma, ele também já doou muito dinheiro para catástrofes, né? Então, isso, como recebem, também é doado. Tem a doação. Perfeito. Bom, o Papa, ele é eleito pelo Colégio de Cardeais, isso. O cargo dele é vitalício, né? Ou seja, até ele falecer ou renunciar, né? No caso, é chamado de papado, né? O governo dele, e a casa dele, a sede, é chamado de Santa Sé. E eu me recordo mais, um momento mais próximo de todos nós nessa questão do Colégio dos Cardeais, envolve o Papa Francisco, da eleição dele, também enfim. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente por que é tudo envolto de mistério, eles ficam lá fechados, reclusos, tem aquela questão da fumaça que sai pela chaminé do habemos Papa ou não habemos Papa e tudo mais. Conta um pouquinho para a gente, Frei, de todo esse mistério aí. É um mistério assim bonito, vamos dizer, né? E, inclusive a nossa geração ela é bem mais jovem, mas num primeiro momento na escolha do Papa, vamos ficar ainda, como estamos falando de uma longa história, no primeiro milênio, os leigos também poderiam ser escolhido Papa.
você poderia, na época, poderia ser escolhido o Papa. No primeiro sendo milênio. batizado. Sim. Sendo batizado. Isso atravessa um pouco mais do primeiro milênio, onde que, o povo elegia, né, os cidadãos poderiam ter votos para escolher o seu Papa. Mas então este cidadão que era batizado, ele entrava logo no ritual do diaconato, se tornava sacerdote e era eleito bispo para depois, como bispo de Roma, se consagrar Papa. Nós estamos agora, a partir do século XIII, 1200, final do século XII e XIII, na Idade Média, se eu não me engano, com o Papa Gregório, não tenho certeza, é estabelecido o conclave, com chave, né? Com chave, justamente algo secreto, algo particular. Por quê? Porque antes as eleições eram bastante conturbadas, inclusive, né? Havia muita, né? E aqui se estabelece regras. Então nós estamos agora no conclave, onde que nós estamos entrando no ritual para a escolha do Papa. E esse ritual, ele requer o quê? A presença cardinalícia, ou seja, dos cardeais. Cardeais que são convidados, para não dizer convocados, para se deslocarem para Roma, esses cardeais que estão presentes no mundo inteiro. Eu tenho dados que atualmente são em torno de 135 a 140 cardeais que existem no mundo, assim, delegados para votar. Por quê? Por que eu digo delegados para votar? Porque eles têm que ter no máximo 80 anos. Acima de 80 anos eles estão dispensados desta atividade, desta tarefa pastoral. Eles se deslocando para Roma, eles entram no conclave, no ritual, onde que eles têm alguns dias, e nesse conclave as reuniões são, claro, há todo um misticismo, um segredo que depois é revelado. Revelado como? Eles trabalham em torno de projetos e pensando porque os cardeais eles podem apresentar os seus projetos e qual é o melhor projeto para a igreja nesse momento. Então eles dialogam em segredo, em particular, sim, ou de forma coletiva, para a escolha do seu Papa. Então ali, tomada a decisão, nós vamos ver a fumaça branca que sai pelo chaminé, abemos Papa, né? Então esse ritual ele merece, assim, claro, tem um pouco de mistério, porque envolve mesmo os cardeais que vão para lá. Todos eles são sujeitos a serem Papa, mas ninguém sabe quem vai ser o Papa. Então aqui, vamos dizer assim, a pergunta que você me faz, aqui talvez estaria o grande segredo. Puxa, né? Vamos, né, no bom sentido, né? Se fosse antes da Idade Média, você vai participar de um conclave e você pode sair de lá como Papa. Sair de lá como Papa e talvez ficar lá, porque você não pode mais voltar. Sim. Você tem que ficar lá e assumir de imediato a tua missão. A tua missão agora, sua santidade, o Papa, você vai agora assumir a tua tarefa, guardião da Sagrada Escritura, guardião da Igreja Católica. Perfeito. Nós vamos fazer um intervalo agora rapidinho de 1 minuto. Na sequência, o Unifre Entrevista vai voltar para falar mais sobre o Dia do Papa. Você aí que está nos acompanhando, sabe mais ou menos quantos papas existem na história da Igreja Católica? Quantos deles são de outras nacionalidades, por exemplo, que não sejam italianos? A resposta diz tudo logo depois do intervalo aqui com o Frei Valdir Preto, nosso convidado do Unifre Entrevista de hoje. Já voltamos. É um privilégio contar com a sua audiência no Tema é Direito, todas as quintas às 19 horas, que é o programa inédito, e todas as repetições durante a semana. Um programa plural, democrático, em que discutimos assuntos jurídicos e em áreas relacionadas. Olá pessoal, programa Coma Bem, com alimentação regional, comida boa e saudável. Nos acompanhe.
sempre às quintas-feiras um programa inédito aqui na TV Unifra, canal 15 da NET, também no YouTube e também no Facebook. Aguardamos vocês. Um abraço. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista e o tema do Unifra Entrevista desta semana é sobre o Dia do Papa, celebrado a cada ano no dia 29 de junho. O convidado do Unifra Entrevista desta semana é o Frei Valdir Preto. Ele é diretor do Ser Unifra. O Ser Unifra é a pastoral universitária do Centro Universitário Franciscano. Frei Valdir, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui. Nós terminamos o primeiro bloco falando da questão dos papas, de como ele é escolhido e tudo mais. Frei, são 266 papas na história, né, dos papados, incluindo o Papa Francisco, né? A maioria deles italianos, né? Por que será isso? Porque o Vaticano fazia, de certa forma, está ali na Itália, embora seja um Estado independente, é mais fácil, pega um Papa italiano, isso lá, claro, para o primeiro milênio, agora isso já mudou um pouco? Certamente, nós temos que olhar, como você lembra e faz memória do primeiro milênio, e nós temos que pensar também o deslocamento dessas pessoas, desses homens da igreja, nesse primeiro momento. Não era fácil deslocar, talvez, papas que vinham de cardeais de centenas e centenas de quilômetros longe. Então, claro que a proximidade geográfica, ideológica e política também ajudava. Influenciou para que influenciou fossem muito. italianos. E nós temos que dizer, eu olhei aí nos históricos, nós temos vários, como você disse, 266 papas. Desses 266, 211 são italianos. Depois nós vamos encontrar palestinos, sírios, polonês, espanhóis, português e assim por diante. Então, muitas coisas acabam influenciando, mas depois desta passagem para o segundo milênio, então há uma abertura maior, há uma facilidade também de comunicação maior, de proximidade, que talvez isso venha a colaborar então para a escolha de olhar para outros lados do mundo. Então, eu estava dando uma olhadinha também na história, Frei Valdir, e eu vi que, por exemplo, antes do Papa João Paulo II, né, o Papa, que é polonês, né, Karol Wojtyła, antes dele, um Papa não italiano só havia ocorrido por volta de 1500, seria um holandês. Claro que nós temos 200 e poucos papas, é difícil agora de saber, mas na história, ou seja, nós tivemos praticamente meio milênio, vamos colocar assim, né, de papas italianos, né, e ali um holandês e antes também só muitos italianos, quer dizer, foi um período muito longo, né? Muito longo, é muito longo, e aqui nós temos que olhar um detalhe que é muito importante para a igreja e para a sua missão externa. Sim. A influência cultural, né? Porque 211 papas italianos, evidentemente que há uma influência cultural, ideológica, política e econômica. Sim. Que determina muita coisa. Pergunta que eu faço para o senhor agora também. O Papa, dentro da ideologia, da filosofia cristã, ele só pode ser julgado por Deus mesmo? Essa é uma boa pergunta, é uma pergunta muito inteligente. Eu acredito que, olhando para a história da igreja, o número extremamente significativos, 266 papas. E nós podemos dizer santa e pecadora, porque se essa instituição atravessou todos esses períodos com altas e baixas, claro que nós temos ali papas humildes, papas que doaram a sua vida, papas que talvez não corresponderam suficientemente o pedido de Jesus Cristo, do Evangelho. Sim. Esses serão, como eles prestarão conta da sua missão? Eu creio que eles prestam conta a Deus e aos homens por intercessão da misericórdia divina e também pela misericórdia do perdão divino que é intercedido por nós homens, sacerdotes da igreja. Ou seja, explico melhor. Há papas que erraram e reconheceram o seu erro. Reconheceram e pediram perdão. Sim.
E há papas que erraram no passado e os nossos últimos papas, que são pessoas incríveis, acabaram pedindo perdão pelos erros cometidos no passado. Então, claro que há um julgamento divino, mas também há um perdão humano. Sim. Frei, eu quero lhe perguntar também sobre essa questão do papado, que é uma das instituições mais antigas, né, e duradouras do mundo. Ele teve participação importante na história da humanidade. Aí eu quero entrar de novo nessa questão do primeiro milênio, né, na Idade Antiga, né. Eles foram mediadores de conflitos. Eles evitaram muitos conflitos, muitas guerras, daqui a pouco, Frei Valdir. Mas há também críticos que dizem que eles são assim, eles foram ferrenhos acusadores, perseguidores, principalmente de quem não se manifestava cristão após um determinado período. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse período da igreja envolvendo os papas. Houve, talvez nós teríamos que entrar em detalhes maiores, houve o combate à heresia. Perfeito. Na época da Inquisição, das Cruzadas. Isso, a luta contra os bárbaros, né? Sim. Que alguns papas viam o perigo e um risco para a igreja, uma ameaça. Talvez não fosse desse tamanho, né? Talvez não fosse tanto assim, mas eles se sentindo ameaçados desde a questão do conhecimento, né? Muitos falam da Santa Inquisição. É claro que de santa não teve muito, porque houve uma Inquisição, houve mortes. Então, talvez isso foi um erro reconhecido, atualmente reconhecido, por excesso de preocupação, talvez, desses homens, ou o exagero de poder. Porque nós temos o Papa, mas temos o poder e temos a política. Isso aí entraria nessa questão, Frei, desculpe lhe cortar o raciocínio, mas na questão de que muitos papas foram criticados e acusados de ambiciosos nesse período da Igreja Católica? Sim, muitos papas foram acusados e infelizmente, em suas práticas, como nesse primeiro milênio eles também eram responsáveis por muitas outras cidades além do Vaticano, espaços geográficos, e como eu dizia antes, eles acabavam tendo um papel de governante. E quando você tem um papel de governante político, geográfico, que extrapola os pedidos também do Evangelho, de ser cristão, você corre um grande risco porque você tem um poder enorme e você tem que manter o equilíbrio para esse poder, para justamente não causar certas crueldades, né? E que foram acontecendo, que foram cometidas, mas que também, eu digo assim, graças às forças divinas, hoje há um reconhecimento dos erros passados e que não se quer errar mais. Né? Quando que a gente reconhece um erro passado, é que também a gente se propõe a evitar futuros erros. Perfeito. Frei, a gente está se encaminhando para o final já do Unifra Entrevista, que essa semana fala sobre o Dia do Papa, é celebrado no dia 29 de junho. Eu tenho uma pergunta aqui que eu procurei lá também na produção, Frei, e que diz assim, que ao longo da história também surgiram muitos mitos, né? Muitas histórias, algumas nem tão comprovadas assim. Uma delas, por exemplo, Frei Valdir, data do século XIII, de que uma mulher teria sido eleita Papa. É verídica essa história? Eu tenho isso como mito. Eu li algumas coisas, eu não tenho como comprovar. Se eu não me engano, é a papisa Joana, se eu não me engano, o nome dela era Joana, e ela teria governado num período entre 2 a 3 anos, onde que houve uma lacuna, houve uma disputa, houve um cisma ali nesse período, e ela, então, pensando a proteção da igreja, pensando a preocupação que a igreja tinha com a sua missão, ela teria governado nesse período. Mas eu penso, pessoalmente, eu vou ficar no mito, porque eu não tenho fatos assim que comprovem isso. Não há comprovação histórica sobre isso, Frei? Como? Desculpa. Não há comprovação histórica sobre isso? Do meu conhecimento, não. Há um mito, há escritos, a gente pode procurar, se nós entrarmos na rede social ou em algumas bibliografias, a gente pode encontrar algumas coisas, mas concretamente que a gente possa ir na raiz da questão, eu ainda não tenho em mãos, né? Então eu prefiro ficar prudente,
né, e manter a minha prudência nessa questão que futuramente eu poderei respondê-la com maior clareza. Sim. Para o senhor, isso não passa de um mito, né? Uma vez que faltam comprovações históricas. Frei Valdir, muito obrigado pela sua participação aqui no Unifra Entrevista mais uma vez. Eu agradeço esse espaço e celebramos com muita alegria esta data, onde que nós lembramos dos homens que construíram esta igreja e dos homens que se preocuparam com toda a nossa realidade humana e divina. Voltamos com o Unifra Entrevista na próxima semana. Lembrando que o Unifra Entrevista vai ao ar toda sexta-feira a partir das 6 da tarde na TV Unifra. Você pode acompanhar as reprises no canal 15 da NET e a qualquer momento na internet, no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Voltamos na próxima semana. Um grande abraço a todos e, claro, até lá!